boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos à FENINGER, a Feira Nacional da Indústria de Joias, Relógios e Afins. Este que é o maior e mais importante evento do setor joalheiro na América do Sul e que celebra a sua 79ª edição, agora entre os dias 5 e 8 de agosto de 2024. Gostaria de me apresentar, sou Gabriele Laitot, a mestre de cerimônias, e eu terei o prazer de acompanhá-los durante toda essa programação do evento. Então, em nome do IBGM, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos, damos as boas-vindas a todos os convidados, empresários, profissionais e visitantes aqui presentes. Então, sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Gostaríamos também de agradecer e destacar o apoio da JM Gold. E antes de iniciarmos as nossas programações e conteúdos aqui no palco, convido a todos para que durante o evento tentem a sorte lá na roleta premiada do Glossário Joalheiro, porque todos vocês terão a oportunidade de ganhar vários descontos e concorrer a uma publicação virtual. Então, eu já antecipo aqui, boa sorte para vocês, tentem a sorte lá na roleta. E agora, e a partir deste momento, todos nós vamos utilizar os fones de ouvido. Então, nós pedimos gentilmente que todos verifiquem se os seus fones estão ligados corretamente. A gente vai ter um espaço de tempo para todos colocarem os fones, ligarem os fones. Tudo ok? Tudo ok? Então, vamos lá. Já estou vendo os joinhas aqui pela plateia. Então, neste momento, nós daremos início à nossa programação de hoje. E o primeiro tema a ser apresentado é Tendências 2024-2025, insights para ampliar a assertividade de compras. Interpretar corretamente as tendências e aplicar esse conhecimento durante a curadoria de produtos é uma vantagem competitiva essencial para as marcas que prezam por oferecer as peças mais desejadas da temporada aos seus clientes. E nesta palestra, a consultora Márcia Crossi desvenderá as principais tendências para o setor de 2024 e 2025 e orientará os lojistas a identificarem de uma forma bem mais fácil os lançamentos apresentados nas vitrines dos expositores que se alinham com as direções mais atuais do design. Com uma abordagem prática, ela trará insights que ajudarão a potencializar as vendas das suas próximas coleções. E ela que é diretora do DGNG Design e Negócio, uma consultoria especializada nos segmentos de joias, gemas, folhados e bijuterias para atendimento em planejamento estratégico de marcas, desenvolvimento de produtos, otimização de estoque, pesquisa de tendências, produto e comportamento de consumidor e treinamentos para equipe de vendas. É coautora de 4 edições do DGNG Book, Interpretando Tendências, uma publicação que traduz as principais tendências mundiais para aplicação na cadeia produtiva joalheira. E na sua formação inclui graduação em propaganda e publicidade pela FIAM, pós-graduação em Fashion Marketing e Comunicação pelo IED e certificação pelo Programa de Desenvolvimento de Conselheiros pelo Instituto Evaldo Lodi. Então, para abrir os nossos trabalhos e o palco, vamos receber com uma salva de palmas Márcia Crossi. Seja muito bem-vinda, Márcia. Primeiro, estou super feliz porque um monte de pessoas importantes e muito queridas nessa plateia, né? Vou ter que começar a lista aqui. Acho que a gente, nessa primeira fileira aqui, tá um escândalo, hein? Arrebatador essa primeira fileira aqui. Bom, mas agradeço a presença de todos. E a ideia da gente poder falar um pouco de tendências é porque a gente fica pensando assim, bom,
aonde a tendência faz parte da minha vida, do meu negócio e das minhas decisões de compra, né? E eu digo que assim, uma marca, para ela se tornar perene, ela precisa acompanhar o espírito do tempo, né? O zeitgeist que a gente fala. Ela precisa estar conectada com o que as pessoas estão desejando, com o que as pessoas estão querendo, como elas estão se comportando, o que elas... até para a gente poder identificar qual será o movimento de consumo e de desejo que o consumidor vai buscar. Então, nós estamos na 5ª edição do desenvolvimento do DGNG Book, Interpretando Tendências, que a gente traz nesse book uma pesquisa muito profunda de comportamento e de conceitos que estão por aí. E a ideia é apresentá-los para vocês e mostrar como que a gente pode utilizar essas tendências tanto para poder identificar esses comportamentos nos produtos apresentados pelos fabricantes nos estandes e mais do que isso, gente, como que é uma ferramenta poderosa para a gente poder construir o storytelling, trazer o tema, ou trazer uma campanha publicitária, ou uma comunicação de marketing nas redes sociais baseada nos conceitos para potencializar os produtos comprados e que vão ser comercializados dentro do varejo de vocês. Então, vamos lá? Vamos começar? Espera aí, deixa eu fazer aqui, começar. Como é que eu vou administrar aqui, que eu sou péssima aqui, gente, mas vamos lá. Bom, a gente está falando das tendências 2024-2025. Então, a gente sai um pouco na frente. Por quê? O primeiro movimento do book, ele sai direcionado para as indústrias poderem fazer o desenvolvimento, terem acesso às informações, começarem os desenhos que estão sendo apresentados na feira de agosto para você. Então, essas tendências são 24, 25, porque elas vão estar no ponto de venda de vocês. Ah, então tá bom. Então, peraí, estou falando 2 vezes aqui, ó. Esse fica. Desliga aqui. Vocês continuam me escutando, gente? Agora melhorou minha vida, né? Agora eu consigo falar e mexer. Obrigada, viu? Então, a indústria vai estar apresentando esse produto, vocês vão estar comprando aqui na feira, vão estar recebendo depois de algum tempo, vão estar começando a campanha de vocês de Natal, e esse consumidor final vai estar comprando esse produto no final do ano. Então, usando esse produto, ele vai estar começando a usar em janeiro, dezembro, janeiro. Então, olha o movimento da tendência, do quanto a gente tem que trazer o conceito para a indústria poder absorver, trazer isso em produto para vocês poderem estar comprando e poderem estar levando para o consumidor. Então, a gente vai falar de planejamento com certeza em todos os momentos, tá? Então, o DGNG Book Interpretando Tendências, essa é a capa do nosso do book 24-25. E esse book é um book que eu sou coautora, junto com a Daniela Giacom e com a Janiane Santos. A Janiane Santos é uma Janiane Santos é uma especialista em cool hunting, hoje mora nos Estados Unidos. A gente faz todas as nossas trocas de produtos, tudo online. A gente fala sempre que é muito legal que a gente não imprime uma folha de papel durante todo o processo do desenvolvimento do book. A Dani Giacom é uma designer que trabalha para as indústrias e para o varejo de joias, com conhecimento técnico muito grande, e a gente faz juntas toda a curadoria dos principais birôs como WGSN, Carlan, Pantone. A gente traduz essas tendências de comportamento que são amplas para todos os setores, e a gente faz uma tradução para o setor de joias, folhados e bijuterias. Então, que tem uma mudança muito grande. Quando a gente pega a cartela de cor, a gente tem a limitação das nossas cartelas de gemas e de cores que às vezes são diferentes de uma estampa ou de alguma grafia que já vem pronta no tecido ou no sapato. Então, a gente tem que fazer uma adaptação, e por isso que é o DGNG Book Interpretando Tendências, porque a gente faz uma interpretação para o setor de joias e folhados. Tá? Nesse book, a gente sempre trabalha com 4 macro tendências e 12 direções criativas. Vocês sabem a diferença entre macro tendência e direção criativa? Alguém se arrisca? Você me ajuda se alguém fizer alguma pergunta, se alguém falar para me ajudar. Não, não, não? Então, vamos lá. A macro tendência, ela perdura por mais tempo. Então, a gente tem movimentos que, às vezes, duram
2, 3, 4 anos, 5, até 10 anos uma macro tendência pode perdurar. Por exemplo, eu estou aqui hoje de pérolas, né, de borbulhas de pérolas, que é do book da edição passada, que traz a questão do mergulho, das borbulhas do fundo do mar, né? Então você veja, é um produto que eu adquiri agora, mais uma pesquisa já apresentada no começo do ano passado. Então, ela continua consistente quando a gente olha lançamento da Tiffany, toda do fundo, o Blue Book da Tiffany, todo com o fundo do mar. Né? Então, é uma tendência já apontada e que ela perdura por um período maior. Então, a macro tendência ela é mais expandida. A direção criativa é como a gente vai entender que ela já vai atuar neste momento. Então, para cada macro tendências, a gente traz 3 direções criativas para poder, como seriam as nossas apostas dessa tendência já começar a se apresentar. Então, as 4 macro tendências que a gente apresenta para vocês é o retrofuturismo, ancestry, branding ou branding e overflow. Algumas delas vocês já estão vendo na moda, já viram nos últimos desfiles, com certeza. Algumas ainda estão no esboço de querer aparecer. E isso é interessante, porque a tendência, às vezes, pega força e explode. Às vezes, eu falo, o balão pega fogo no meio do caminho e ela desaba. Então, isso é incontrolável. Mas a gente tem como monitorar isso e estar atento, principalmente pela demanda do nosso consumidor final no ponto de venda. Tá? Então, vamos conhecer as macros? Vamos lá. Retrofuturismo. Olha só que delícia de presença. Beijo. Desculpa, gente, mas é assim, né? A gente aqui é afetivo, né? Aqui é a tendência afetiva. Então, o retrofuturismo, a gente fala de um movimento, está muito ligado com o movimento da década de 50 e 70, que era como a gente imaginava que ia ser o futuro. Quem aqui assistiu Jetsons? Não é? É o máximo, não era o máximo? Quem não queria ter aquele robô todo? Quem não queria andar naquela espaçonave? Então, é uma forma divertida. Olha como é interessante esse olhar da década de 70 para o futuro. Porque ele era um futuro lúdico. Ele era um futuro imaginário, ele era um futuro que ele era colorido, ele tinha, era muito mais irresponsável em relação à ciência, à tecnologia, mas ele era um estilo de vida como se a gente fosse, todo mundo ia ser feliz morando em algum planeta, em algum lugar do universo. Né? E a gente sabe que as coisas não foram bem assim, não caminham exatamente dessa forma, mas vocês conseguem fazer uma associação dessa estampa, principalmente dos Jetsons, com as imagens criadas hoje pela inteligência artificial? Vocês entendem que tem um alinhamento estético entre elas? Entre essa estética que parece um pouco não realista, que era lúdica, é como mais ou menos a inteligência artificial está desenhando essas imagens para a gente. Quando a gente olha, a gente percebe uma cartela de cor, um tom. Claro que isso vai, né, gente, evoluir, vai melhorar e vai ser cada vez mais eficiente. Mas hoje, com essa força da inteligência artificial trazendo o que a gente até nem sabe muito mais o que é verdadeiro, o que é falso, ele traz muito essa estética desse retrofuturismo, que é literalmente como a gente enxergava o passado, né? Como a gente enxergaria no passado o futuro. Né? Então, esse é o principal ponto e a gente traz um tom artístico dessa interpretação. E aí, quando a gente fala desse futuro, a gente vai para órbitas, galáxias, com certeza, né? Sistema solar, né? Mas a gente vai para uma parte interior, que é a forma do DNA, das moléculas, essa estética molecular de origem, né? Então, a gente tem um olhar também da ciência envolvido dentro dessa visão do retrofuturismo. E o que a gente vai, como que a gente vai buscar essas informações aqui dentro da feira? Né? Então, aqui eu começo a trazer as dicas para vocês. Essa macro tendência, ela traz a ficção científica, a inteligência artificial, essa visão do passado sobre o futuro,
espacial, as naves, sabe aqueles desenhos estéticos daquelas naves que a gente desenhava, né, imaginando? Então, olha o prateado, né, o ouro branco voltando, muito ligado por essa volta. Toda vez que a gente fala do futuro, a gente começa a ter uma volta, a gente está no momento pleno do ouro amarelo durante bom tempo. Agora a gente começa a ver peças bicolores, que eu vou falar sobre elas, e a gente começa a ver uma volta do ouro branco querendo chegar novamente. Então isso é porque esse olhar para o futuro, ele é mais prateado do que dourado, né? A gente sempre tem que pensar que o dourado, ele sempre tem uma referência com o passado, com tradição, e o futuro sempre tem um tom mais prateado, tá? Então, a gente vai falar sobre células, planetas, o cósmico, o futurista, a evolução, a estética retrô, né? Essa estética meio parecendo a gente pode seguir bastante uma pesquisa nos Jetsons, que eles trazem muita referência. Sabe aquela coisa toda mais laqueada, lisa, sem ponta, arredondada, né? Como se fosse realmente... Por isso que a gente vai trazer muito a cerâmica, o esmalte, porque ele vem nessa composição de representação. Então, como que a gente pode olhar isso? Aqui um micropainel semântico, né? Semântico da semiótica é como as imagens associam sentimentos e emoções para a gente. Tem uma turma da primeira fileira aqui que sabe bem sobre isso, né? Painel semântico, né? Aprenderam isso numa aula nesse fim de semana, né? Então, falando sobre painel semântico. Então, a semiótica, ela traz essa visão como uma imagem, traz uma sensação para a gente. E aí a gente tem alguns desfiles importantes que trouxeram placas de computador, né? O Schiaparelli trouxe todo um desfile montado com placas de computador, mostrando um pouco dessa conexão tecnológica, mas de incompreensão. O que essas placas estão carregando de informação, né? Então ainda é um achismo sobre esse futuro, como ele vai ser. Mas ele traz aqui uma estética que a gente começa a entender. Então, vamos lá. Quais são as dicas que eu trago para você? Estou lendo aqui porque fica mais fácil, tá, gente? Para não ter que ficar virando, tá? Um design que remete a esferas atômicas e borbulhas. E olha as formas diferentes que a gente tem de interpretar isso, né? Desde uma peça mais leve, né, de uma peça toda em metal, ou até uma composição com pérola ou com pedras arredondadas. Joias que remetam à estética da ramificação molecular. Muita coisa aqui dentro, já dentro dessa estética, tá? Fiquem atentos nas vitrines, porque vocês vão poder selecionar de fornecedores diferentes até uma composição para formar uma coleção, né? A presença de gemas e metais com formas arredondadas, ovaladas e estilizadas. Essa cascata, de novo, gente, voltando muito forte, tanto em corrente como em bolas, como em pérolas, né? Então vai voltar. Já temos sinais de fumaça da volta das correntarias, das franjas, muito forte, né? Então, tudo isso está ligado nessa estética também digital que a gente vai estar mostrando, tá? Se tiver alguma dúvida ou pergunta, vocês façam, tá, gente? Aqui é interativo, participem comigo, perguntem, falem, daí ela passa o microfone para vocês, tá? Aqui, olha essas placas digitais que eu falei. A gente tem até composição de cravação parecendo essas placas digitais, né? Muita coisa. Olha esse anel do Stefan, que parece essa cravação na lateral, que parece uma placa mesmo de uma espaçonave, né? Essas formas retrôs desses telefones ou desses ambientes, né, que a gente tem toda essa forma mais arredondada. Os planetas, as órbitas sendo apresentadas de uma forma diferente. Então, o que é importante? Se a gente tem um olhar sobre isso, a gente identifica a peça. Um conjunto de peças, a gente consegue apresentar uma coleção. E eu consigo apresentar essa coleção como, de repente, coleção, órbita, cosmos. Eu posso trazer um conceito, eu posso fazer um lançamento disso, né, fazer um layout de vitrine, eu posso fazer um evento para receber as minhas clientes, trazendo esse tema. Eu tenho uma cliente que ela fez uma coleção que chamava Órbita, lançou recentemente, e ela serviu, na hora do coquetel que ela serviu, tinha os bombons todos meio azulados, que pareciam planetinhas, assim, de tamanhos diferentes, e ela serviu como se fosse uma bandeja toda preta,
uma coisa simples, mas a presença e a sensação de ser os planetas alinhados no universo ficou, e todas as clientes curtiram. Ela fez uma ação de fazer um mapa astral para as clientes. Então, olha como vai linkando tudo isso, e o cliente não esquece que ele participou do lançamento da coleção Órbita. Então, isso fez o cliente guardar o conceito criativo, guardar e trazer o quê? Mesmo sendo um produto que ele comprou numa feira e que o concorrente ou o outro pode ter igual, a curadoria que ele fez em cima do tema fez a coleção dele ser exclusiva. Trazendo um tema, ele traz a propriedade sobre essa coleção. Então, vocês entendem a força de uma boa curadoria na hora que a gente está direcionado com a estética de compra, né? Se eu me preparar para ir para a feira com esse olhar, eu consigo selecionar e formatar coleções e fazer um planejamento de marketing para o meu lançamento. Certo, gente? Concordam aqui? Vamos lá. Bom, aqui algumas dicas para vocês buscarem aí dentro. Ó. Esferas atômicas, moléculas, ramificações, borbulhas, formas arredondadas, pérolas, 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 né? Digital iridescência. Gente, Cartier fez uma coleção inteira com gemas iridescentes, trazendo esse como um conceito da nova coleção. Né? Então, a gente tem gemas maravilhosas que trazem essa característica. Estética geométrica, planetas, órbitas, os vazados em borbulhas, o retrô, o divertido, esse olhar Jetson, né? Esse colorido, esse retrô divertido, o cabochão protagonista nessa macro tendência, esmaltes, resinas, acrílico, muitas joias sendo lançadas de acrílico com ouro. Né? A gente sabe quanto é que está a grama do ouro, né, gente? Todo mundo está a par desse cenário, né? Então, e como a gente pode trazer uma proposta nova com materiais que não tem uma percepção do valor, da nobreza, mas que traz o ouro para o dia a dia de uma forma viável, né? Então, as grandes marcas estão muito atentas nesses novos segmentos. A gente está vendo muita marca importante fazendo joia com material acrílico, resina, palha, trazendo outros materiais na composição do ouro. Né? Então, para a gente pensar um pouco por quê que estratégias tão grandes estão com esse olhar. Né? Também tem a questão, gente, do sustentável, do reciclado. A gente tem outras questões que não podem ser esquecidas. Tá? Segunda macro tendência, gente, Ancestry. Agora a gente foi lá para o futuro, aliás, a gente foi para o passado, olhar o futuro. Agora a gente vai lá para trás. O Ancestry vem de ancestral, com tree de árvore. Entendendo que a árvore, ela é um elemento gráfico muito potente dentro dessa macro tendência. Porque a gente tem desde a questão da raiz, dos troncos, galhos, folhas, frutos e árvores. Folhas, frutos e flores. Então, uma árvore bem nutrida, bem alimentada na sua raiz, ela dá galhos fortes, flores bonitas, frutos suculentos. Com essa incerteza de futuro, de guerras, de instabilidade econômica, se a nossa raiz não estiver sólida, a gente não vai resistir. Né? Então, vendaval derruba tudo. Então, a gente começa a olhar a importância do legado deixado por outras gerações para o nosso presente. Então, essa imagem da raiz, das veias e das rugas, elas ganham um protagonismo maravilhoso. Porque as veias trazem a ramificação, a conexão genética, né? O legado que vem através do sangue. Avô, bisavô, minha geração passada. Então, a minha herança sanguínea, os que vieram antes deixaram para mim. E qual que é o meu compromisso
com esse legado, com o que eu tenho que fazer hoje para um futuro. Então, as rugas, pelo envelhecimento, né? Pelo perdurar. Então, olha que estéticas fantásticas para a gente desenvolver coleção, gente. Né? E trazer esses temas de uma forma, né? num mundo de tanto procedimento estético, né? De uma busca de uma beleza sem fim. Por que não valorizar novamente as rugas e o que eu vivi e a história que eu tenho, né? De uma forma nobre, mais sofisticada. Tá? Então, a ancestria, ela traz essa tendência, essa sabedoria deixada pelos nossos ancestrais. Ela fala muito do tricô e do crochê no sentido dos pontos, gente. Quer dizer, a gente não consegue no crochê e no tricô fazer o próximo... A gente precisa do ponto anterior para construir o próximo ponto. Né? E a gente viu aí, né, o verão europeu, todas as grandes marcas trouxeram o crochê, o tricô, né, como referência de valor. Né, de referência do valor real não está na matéria-prima, mas está no feito à mão e na arte de tricotar e de fazer. Então, aí a gente tem essa tendência que tem esse olhar, e olha como a gente tem aqui, né, essa sabedoria ancestral, ou a temporalidade, o rudimentar, o geracional, o entrelaçado, as técnicas milenares, o bordado, a árvore da vida, voltando como um símbolo muito forte. Olha aí o painel semântico. Olha como a gente tem uma naturalidade aqui, né? Tem uma essência mais verdadeira, a gente tem uma verdade nessa macro tendência muito forte. Né? A gente volta a ver valor no que é feito pelo que a natureza entrega de uma forma mais sem tanta interferência do homem. E aí olha o link para trazer o ouro aí, gente. Né? A gente explorar... materiais que na hora que eles estiverem juntos com o ouro, a gente coloca esse produto numa categoria de joalheria. Né? Isso a gente pode fazer. Tá? Aqui. E aí vem, gente, olha os veios, as texturas, o metal, olha ali a mão enrugada, né, trazendo essas texturas, as raízes. Olha que imagens lindas para a gente construir e muito a gente trazer o contraponto entre o liso e o polido e o ramificado e o texturizado, mostrando essa questão de passado e presente. Né? Então, a gente tem aí expressões de como a gente pode trabalhar. Trabalhem essas texturas, esses acabamentos, numa interpretação mais rudimentar. E aí a gente vem à volta do ouro branco e do ouro amarelo juntos na mesma peça. E que representa essa conexão sanguínea, literalmente passado e futuro. Lembra que eu falei, o dourado olha para o passado, o prateado olha para o futuro. Então, na hora que eu coloco na mesma peça prata e dourado, eu estou falando da importância do meu legado na construção do meu futuro. Né? E isso estourou, já talvez seja uma das tendências mais fortes, é o bicolor, e o bicolor na mesma peça, ou duas peças de peso igual, usadas juntas em cores diferentes. Então eu vou pôr 2 braceletes iguais, um prata e um dourado. Eu vou pôr 2 argolas, usar os furos, que a tendência continua de orelhas, eu vou trazer uma mesma peça no dourado e no prata, usando junto, colar. Então, aqui o segredo é ter o mesmo peso. Uma não ser mais do que a outra. Eu trago os 2 no mesmo peso. Tá? E claro que a gente tem aí, gente, olha o trançado com couro. Olha o que eu disse de trazer materiais, né, com ouro para trazer uma nobreza para materiais não vistos ainda como nobres. Né? Então, aqui, gente, dá para criar coisas muito diferentes a partir daí. Pensando num couro reciclado, num couro descartado de reuso, olha como a gente pode trazer alguma coisa interessante. E aí a gente tem raízes, veios, texturas, galhos, árvores, né, rituais, laços, união, o reaproveitamento, misturas de materiais, a tecelagem, a natureza. Eu estou correndo porque eu já estou vendo meu tempo pipocar aqui, gente. Né? Vou deixar, mas vocês podem fotografar aqui. E depois tem lá o DGNG Book para vocês. Vou contar um brinde que a gente vai deixar aí para vocês. Bom, terceira macro tendência, branding, no branding. Branding, marcar.
né? É aquele que a gente vai lá e marca o gado. Começa, né, a história do branding começa naquele símbolo que a gente vai lá para mostrar que o gado pertence à minha fazenda. E o branding hoje é a nossa expressão de marca. É como a nossa marca se comunica. Então, pensando isso em pessoas físicas e não em marcas, como que eu represento, como eu marco a minha presença e a minha identidade? Trazendo na minha composição o meu estilo e o que eu quero falar, o que eu quero comunicar. Então, a cor do seu cabelo, a forma de você se vestir, o sapato que você usa, a forma como você fala, são elementos de branding. E a joia nunca foi uma ferramenta tão poderosa de interpretação de branding como agora. Só que a gente está vivendo uma dualidade entre isso. Ou eu quero ostentar a tribo que eu faço parte, ou eu quero passar desapercebido. Eu não quero que ninguém nem saiba da minha vida. Eu quero praticamente ficar invisível. Aí já uma herança do Quiet Luxury, que a gente vem falando já há algum tempo. Então, isso é importante entender. Aonde o meu cliente está? O meu cliente está em que cenário? Né? Para quem eu falo, a minha marca está falando. Então, aqui eu tenho essa expressão, né, do que eu quero carregar, que vai todo mundo olhar e saber, sou eu, aonde eu faço parte. E aí entra, gente, as joias que falam do filhinho, as joias que falam do time de futebol, as joias que falam da minha religião, as joias que falam da minha opção sexual, as joias que falam da minha forma de me alimentar. Então, hoje, a joia, ela passou a ser uma expressão de quem eu sou, e as pessoas podem identificar isso de uma forma muito mais transparente. Então, aqui a gente tem desde a questão das grandes, eu não sei se vocês acompanharam também, todas as grandes marcas lançaram simultaneamente peças cheias de logo, né? Assinado Dior, assinado Chanel, assinado Gucci, com logo, o V, né? A forma de ostentar, né, a sua identidade, e muitas marcas tiraram o logo. Deixaram a peça, praticamente o logo só no interior, não visível, né? Então, isso ao mesmo tempo. Porque a gente está vivendo esse momento. Um time quer demonstrar o poder conquistado, a sua presença. Outro não quer nem ser visto, né? E isso é um desafio dentro do varejo, a gente entender como é que a gente lida na oferta de produtos nesse quesito. Tá? Então, aqui a gente tem um painel semântico dele. Eu adoro esse código de barras na testa, é bem essa essência. E essa bota nessa transparência que traz o outro ponto. E aí a gente tem as joias que enfatizam os logos, que todas as marcas, olha, Dior, né? É um Dior balançando na orelha, gente, né? Quer dizer, não é só o logo aparecendo, mas ele ainda fica balançando, cravejado de diamante na sua orelha, né? Então, é uma provocação mesmo de você ostentar essa parte. A Chanel trazendo, e ao mesmo tempo, olha que interessante aqui, que foi gravado no anel, né? Sabe o de música, como é que chama, gente? O Spotify. Ele não dá a sua... Você faz a sua playlist, ele não te dá um desenho, que é um desenho que nem esse aqui, para você baixar a sua playlist, está gravada no anel. Então, as músicas que são importantes para você, que falam sobre a sua playlist querida, está ali tatuada no anel que você usa. Então, essa é uma forma de mostrar o meu branding, a minha forma de pensar. Concordam que a playlist é uma coisa muito pessoal, gente? E olha que ferramenta maravilhosa, gente, para lançamento de produto. Vocês fazerem a playlist do tema da coleção e mandar para os clientes. Vamos dizer que a coleção seja a órbita que a gente estava falando no começo. E eu trago uma playlist coerente com esse tema e mando para o meu cliente para ele poder ir vivenciando isso como uma estratégia de marketing. Né? Hoje o digital, gente, é uma ferramenta potente para ajudar a gente nessa comunicação. Tá? Vamos lá. Aí eu tenho o contraponto, gente. Olha aqui, Cartier trazendo uma pulseira inteira de cristal transparente.
valor lá em cima, com um detalhe todo cravejado de diamante, mas trazendo uma transparência. Né? As grandes marcas tirando o logo, trazendo elementos que imediatamente você bate o olho e você fala, é Tiffany, mas sem ter Tiffany, sem ter o T da Tiffany. Então aqui é o oposto, a gente vai para uma coisa silenciosa. Né? Eu quero trazer um pouco eu quero falar quem eu sou, mas que você só com a minha gargalhada você já sabe a Márcia chegou, por exemplo. Né? Então que seja isso, que sejam menos a presença toda, mas que você já reconheça as pessoas, né? Pela sua expressão. E aí a gente tem, gente, entrem nesse Instagram, tá? Verônica Fabian, que é espetacular. Ela organiza essas correntes e ela põe todos os símbolos. Tem uma que é maravilhosa, ela coloca, como é que chama? Uma joia para o alérgico do presente. Então, não glúten, sem glúten, sem corante, sem agrotóxico, Ela pôs todos os símbolos hoje no colar, né? E a pessoa usa esse colar para manifestar o seu cuidado hoje para não ter alguma contaminação, tá? E ao mesmo tempo a gente tem essas joias limpas, né? Um topázio lapidado ali. Aqui, gente, é topázio e quartzo, depois acetinado, que parece um acrílico, mas é um topázio lapidado dessa forma. Né? Então, quando você bate o olho, você fala, nossa, parece uma bijuteria de acrílico. E não, é topázio e cristal. Então, essa provocação, eu não quero mostrar o luxo do que é uma gema preciosa, eu quero trazer ela de uma forma, com a beleza dela, e basta. Então, aqui é uma reflexão, uma provocação para a gente. Quarta macro tendência, gente, overflow, né? Overflow é o transbordamento, é o que a gente não está conseguindo segurar mais, está todo mundo no limite, está todo mundo transbordando, está todo mundo saturado. Então essa tendência vem mostrar que a gente não tem mais o controle, que as coisas estão escorrendo pelas mãos, que a gente está literalmente no movimento de transbordar, tá? Aí ela traz muito essa questão das hiperflowers, né, das flores grandes, gigantes, né, ela traz esse movimento, ela traz o surrealismo, gente, que é, as coisas estão tão saturadas que elas estão derretendo, elas estão perdendo a sua configuração original, né, elas estão diluindo, né, nesse efeito mesmo de estar transbordando, de estar escorrendo pelas mãos. Então, a gente tem aqui o delírio, né, eu já não sei mais o que é fake, o que é realidade, eu começo a delirar porque eu já não tenho essa noção mais do que é verdade e do que é mentira, né? É inteligência artificial? Não é. Como é que eu lido com isso? Então, eu tenho a sensação de que eu estou delirando. E aí vem essa intensidade das cores e da interpretação do delírio. Então, a gente tem o surrealismo, o delírio, o psicodelismo voltando muito forte. Dior fez uma linha inteira em cima do psicodelismo, né, bem forte. Então, o dramático, o exagerado. Aí a gente tem aqui o painel semântico dele. Aí a gente tem, olha, mesmo numa joia leve, mas olha o tamanho dessa flor. Esse brinco é gigantesco aqui, gente, ele é grandão, mas ele é leve, né? Aí eu tenho as joias que escorrem, que vão dissolvendo, né? Perdendo a configuração original. Olha aí o anel da Dior que eu falei para vocês. Extremamente psicodélico, trazendo todos os conceitos da psicodelia. E a gente tem muito ali, gente, nariz, boca, aquela referência, né, que foi o grande intérprete do surrealismo, e ele traz muito essas formas distorcidas, mas a boca que você vai usar na orelha, o nariz que você vai usar, né, essa falta de nexo. E a gente tem aqui também muito as grafias op art, né? Aquela sensação de aquelas imagens que embaralham a vista quando a gente olha, e isso pode ser aplicado muito na parte gráfica da joia, né? Então a gente tem a psicodelia, os efeitos ópticos, a iridescência, o jogo de luz, o gigantismo, o surrealismo, a loucura, gente. A loucura nunca foi tão, né, as coisas estarem fora da proporção, né? A gente viu peças que às vezes estão muito agigantadas e peças que estão
uma orelha toda construída, toda elaborada. Então, aí do outro lado só uma peça. Então a gente diz não às regras tão estabelecidas, porque tudo parece uma loucura. Olha que tema fantástico, gente, para uma coleção de final de ano. Né? Uma grande festa, né? Um delírio, né? Olha como isso está para trazer no serviço, nos drinks, na comunicação, na música, né? Dá para fazer uma grande brincadeira em relação a tudo isso, tá? E aí eu vou trazer para finalizar para vocês como uma marca recente que fez uma grande apresentação, gente, que foi assim, talvez quando eu falar todo mundo vai fazer assim com a cabeça, porque eu acho que todo mundo acompanhou, mas eu quero mostrar para vocês como foi feito um planejamento desde o começo. E é a Dolce & Gabbana, que vocês acompanharam. Todo mundo aqui acompanhou. Levanta a mão quem acompanhou o último desfile da Dolce & Gabbana. Podem levantar mais para poder ver, gente. Poucos, hein? Então eu vou contar para vocês, tá? Dolce & Gabbana, uma marca italiana, tá? Representando o sul, né, da Sicília, traz isso no DNA dela, na comunicação dela, a Sicília na veia, né? Muito inspirada na viúva, né, da siciliana, que vestia de renda preta e que vai para a missa, né, toda de renda, mas super sensual. Né? Porque essas viúvas ficaram viúvas quando esses homens foram para a guerra, né? Então elas eram jovens viúvas, lindas, sensuais, com seus vestidos de renda, aquelas mantilhas pretas. Então é uma marca que sempre trouxe a mama italiana e trouxe essas tradições para a sua marca. Então, olha a nossa responsabilidade enquanto marca. Ela poderia falar de qualquer assunto, mas ela voltou na origem dela, né? E a origem dela, né? A gente é baseada na tendência. Então, estou querendo ilustrar para vocês que a gente pode pegar uma tendência, que no caso aqui vai ser a Ancestry, e criar uma campanha em cima disso. Tá? Então, ela foi no legado dela, na origem dela. E a origem dela, gente, vem numa festa tradicional da Sicília, que ela lança a coleção de alta joalheria, gente. Não a de joalheria, a de alta joalheria. Tá? Ela vai pesquisar numa festa tradicional da Sicília, que era uma festa da colheita do trigo, que gerava o pão, que alimentava todo mundo. Então, era esperado essa colheita do trigo, e eles faziam um pão todo esculpido, e aí tinha uma festa tradicional, que era essa festa, que falava das bruxas também, que elas que encantavam a plantação para o trigo nascer próspero e geraram um pão que alimentasse a todos. E aí depois, quando o pão, eles faziam uma massa, elas esculpiam todo o pão como um agradecimento pelo alimento que tinha sido gerado. E eles fazem uma procissão onde todo mundo anda sobre as pétalas de rosa, sempre na beira do mar, num caminho sempre, num horário onde o sol bate no mar e reflete a luz para eles. Então, isso era uma tradição e eles trouxeram isso para a coleção. Aí, essa é a coleção, o pão que eles fazem. Vamos pegar daqui. Daqui a gente pode tirar o quê? Os ícones de design. Então, esses coraçõezinhos e essas florzinhas que eles fazem do pão, eles pegaram a filigrana, porque eles dizem que as bruxas que ensinaram a fazer as filigranas antigamente, então eles trazem para a alta joalheria de volta, que volta muito forte, é uma ancestralidade, concorda, gente, aí, né? E eles trazem as cores do sol refletindo no mar, os tons de azul, a cartela de cor é esses tons do reflexo do mar. E aí eles criam a coleção, né? Olha isso, gente. Aí fazendo, prestem atenção nisso, a gente está falando de alta joalheria. Eles constroem um coração de filigrana inteiro, fazem um pão, endurecem o pão e o pão vai na joia. A joia é de altíssima joalheria com pão. Olha isso, gente. Na hora que esse pão cair ou tiver alguma coisa, tem um coração de filigrana por baixo que não desconfigura em nada. E algumas joias eles fizeram em coral esculpido. Trouxeram todo o coral esculpido nessas peças. Aí, olha os colares, gente. Então,
Olha o olhar da tendência, como a gente pode construir um produto de uma forma completamente genuína, inovadora e coerente com a minha história. Do lugar da onde eu venho, da onde os meus ancestrais vieram, o que eles deixaram para mim, né? E aí, olha isso, fizeram. No evento de lançamento, eles fizeram essas cúpulas de vidro, colocaram as peças e o trigo em volta, mostrando a origem de como tudo isso começa, né? E olha aqui, deixa eu ver se eu tenho o vídeo, acho que eu tenho. Peraí, daqui a pouco eu vou pedir para vocês colocarem o vídeo. Ó, trazendo um pouco mais, ó, das joias. São 3 grupos, né, que eles usam, fizeram da alta joalheria. Olha o evento de lançamento. Então, olha o tema, a pesquisa, os ícones de design, o produto feito e o lançamento. E agora, aí, ó. Podem colocar, por favor. Deixa eu só ficar aqui no canto. Olha isso, gente. Olha o trabalho. Desculpa. Não é espetacular, gente? Então, claro que a gente está falando aqui de uma grande marca, de um grande investimento, óbvio. Mas vamos trazer tudo isso para a nossa realidade? Qual é a festa tradicional que tem na minha cidade? Da onde eu moro. Olha aqui, primeira fila. Fica a dica, primeira fila. Né? Tem aqui, da onde eu venho, aonde eu estou. O que eu posso trazer para desenvolver uma nova coleção dentro dessa temática? Pensar de como eu vou representar isso com essa coerência. Então, a gente não precisa ser um grande evento, gente. Mas essa história, o consumidor final não esquece. E o valor percebido pelo produto é muito maior. Só que, claro que a gente precisa planejar aqui, gente. Precisa começar. Tem que vir aqui, a gente está na feira, fazer essa curadoria na feira, escolher. Né? A gente vê muita gente comprando peças avulsas. Gente, peça avulsa, é muito difícil de você ter força de venda na vitrine ou com a equipe de venda. Mas você comprar o brinco, o anel e o pingente que tenham o mesmo elemento e você pôr uma apresentação, colocar do lado do outro, pôr uma imagem que represente essa proposta, fazer uma trilha sonora, fazer um lançamento com um catálogo digital para enviar pelo WhatsApp para o cliente, contando, faz um teaser, vai colocando primeiro só o tema da coleção, vai contando um pouco sobre a órbita, no caso, vai contando sobre o universo, daí chega na primeira foto. Então, você vai criando o desejo no cliente. É muito mais elaborado do que você chegar com um produto. Olha o nosso lançamento e junta um monte de peça que não tem nada a ver uma com a outra, coloca tudo no catálogo e manda para o cliente. Como esse, ele recebe vários. Mas a coleção órbita, pensada, elaborada, desenhada e colocada de uma forma, é muito mais fácil de permanecer essa memória com o cliente. E essa percepção de valor em relação a isso. Faz sentido, gente? Faz. Então, ajuda vocês com isso, vocês a buscarem. A ideia é que vocês consigam, com esse olhar, ter um olhar mais atento nos produtos que estão na vitrine. E tentarem, dentro disso, formatarem as coleções de vocês, através da curadoria de vocês. E isso é um diferencial de cada um de vocês, individualmente, enquanto empresa. Né? E, ao mesmo tempo, gente, uma responsabilidade. Certo? Bom, falei que ia ter uma surpresinha ainda para vocês, né? Então, olha, só para finalizar, olha a estratégia de marketing. Fizeram um desfile faraônico na beira do rio, do mar. Colocaram esses... Tá vendo esses negócios aqui de... eram como se fossem
ferros revestidos de espelho, falando a projeção do futuro. Então é a marca olhando o passado e pensando e projetando como que ia ser o futuro dela. Pegaram os modelos, fizeram um desfile emocionante, diz que assim foi uma comoção geral dentro do desfile, né? E marcando como o grande desfile da temporada. Né? Então, uma marca que não está entre as grandes, vocês concordam que Dolce & Gabbana sempre fica um pouco abaixo de Chanel, Dior, e consegue ter uma percepção de valor que ficou acima das grandes concorrentes. Então, olha esse movimento porque ele é muito interessante. E aqui, gente, eu deixo para vocês... O DGNG Book é um caderno digital, a gente tem quase 100 páginas dentro explicando essas 4 macro tendências, essas 12 direções criativas. Para quem está na Feninger, tem esse cupom aqui, ó, especial Feninger 20, a gente vai estar dando 20% de desconto para quem adquirir com o cupom, né? O estande da DGNG está aqui na frente, se alguém quiser ter mais alguma informação, vai ser um prazer bater um papo com vocês, ou falar de qualquer dúvida que tenha levantado. Espero deixar com vocês todos bem incomodados, bem desconfortáveis, morrendo de vontade de criarem coleções novas, de movimentar. E vou adorar conhecer, se vocês quiserem me contar depois, as coleções que vocês fizeram. E se quiserem ajuda, eu vou adorar ajudar. Muito obrigada, gente. Uma ótima feira para vocês. Obrigada.